Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, sempre lembrando que as nossas mini aulas têm o objetivo de atingir a toda a sociedade envolvida de uma forma ou de outra em obras de terraplanagem, são escavações e aterros, escavações para abertura de ruas, avenidas, para abertura de shopping, centro de distribuição de mercadorias, edificações, também os aterros de barragem, aterros de rodovia, aterros de subleito de pavimentação, de ferrovia, de aeroportos, enfim, eu estou aqui tentando lembrar que tudo que façamos sobre o terreno, porque o homem ocupa a superfície da terra e há necessidade de movimentações de terra, cortes e aterros, e isso é afinco à engenharia civil, e eu diria geotécnica, que é uma especialidade da parte de engenharia civil, e terraplanagem é a palavra mais correta para a gente falar dessas questões de corte e aterro. Existe uma norma NBR 8044 que diz da obrigatoriedade e do viés jurídico ou legal do que deve ser feito para fazer escavações e aterros, e que eu vejo que isso não é devidamente realizado, até pelas próprias redes sociais. Hoje nós temos acesso a ver muitas obras de terraplanagem e a gente vê nessas obras a falta de conhecimento sobre engenharia civil e geotécnica e as normas brasileiras. Se vocês forem no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, vocês vão ver os shorts que a gente coloca lá com inúmeras obras de terraplanagem e todas elas de alguma forma mostrando que muito é feito e muito é feito em desacordo com as boas técnicas, inclusive com a norma brasileira e toda a boa técnica. Tudo que nós já sabemos e que estão especificados não necessariamente estão sendo executados adequadamente. E nós estamos aqui não para fazer críticas, mas sim fazer advertência. E advertência para quê? Para a gente fazer a coisa melhor para o bem de todos. Que essa é a função de qualquer questão, né? O que fazer para o bem de todos. Então, na mini aula de hoje, nós vamos falar de parâmetros geotécnicos de cálculo. As escolas de engenharia, eu diria que mal elas treinam os engenheirandos para fazer cálculos. Mal treinam, porque os métodos de cálculo crescem a todo dia, hoje cheio de programas, né? Os softwares cada vez mais capazes, em máquinas cada vez menores, né? E mal a escola de engenharia consegue fomentar nos seus alunos os cálculos. Por quê? Porque elas estão ensinando, como eu também fui ensinado, e tem uma falha aí de princípio, é de manipular cálculo. Mas as hipóteses de cálculo, né, e as consequências de más hipóteses de cálculo não são devidamente colocadas na cabeça do engenheirando. Ou seja, ele nasce com vício de querer fazer um cálculo, sem ter o discernimento da importância do erro, da dispersão dos dados de entrada para o resultado final. Tá? Então, eu diria que esse é um agravante. O outro agravante, que eu chamo de PIG, que é o Programa de Investigação Geotécnica. Quando você vai num médico, você vai falar dos problemas e o médico vai fazer um programa de investigação geotécnica. Um programa de investigação geotécnica, não. Um programa de investigação do seu corpo, da parte física, né? E o geotécnico tem que fazer um programa de investigação geotécnica. Deve ser realizado por consultor geotécnico? Sim. Não pode ser diferente, é o responsável. Há muitas incertezas, esse é o ponto. O jovem não tem ainda experiência de ver as muitas incertezas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. As mini-aulas estão falando das fontes de erro de tal forma, e estou disponível para uma consulta gratuita das 16 às 17, agendar só o horário, o dia, né? Então, cabe a um consultor
programar o tipo, a quantidade, a localização, desenhar isso, né? Fazer um desenho de tal forma a posicionar, né, em planta e em profundidade, definir os procedimentos de execução, de transporte, inclusive de amostras, né? E acompanhar esses serviços no campo, no transporte e na recepção do laboratório. E no laboratório. E a interpretação dos resultados, ajustes da programação, serão feitos à medida, de forma interativa desse acompanhamento. E isso eu não vejo sendo feito adequadamente. Quer dizer, não querem saber da experiência do mais velho, querem fazer mediante apenas um procedimento técnico, sem saber as nuances dos erros que estão intrínsecos ali naquele procedimento, que não dá para escrever, mas dá para aquela pessoa experiente olhar os resultados e falar que tem alguma coisa estranha. Esse é o problema. Bom, o PIG, então, deve ter tudo isso que está nessa figura, né? Eu tenho que ter o terreno que eu tenho, que eu vou fazer, por exemplo, uma escavação linear ou não. Aqui onde que eu vou ter o grade, ou a camada final daquela estrada, ou terraplanagem, enfim, né? E aqui as diversas formas que eu estou investigando, está aqui uma agenda com todas elas, as profundidades de coleta, né? E, no caso de uma estrada, se é uma obra linear, as coordenadas ao longo dessa linha, né? Para saber a posição aí dessas sondagens e construir o que seria o perfil geológico geotécnico a partir desse programa de investigação. Então, o médico faz a mesma coisa, ele pede uma série de exames, você faz os exames, depois ele configura o seu perfil, né? Vamos dizer, de problemas que ele possa estar observando, de tal forma que você possa ser diagnosticado. Aqui é a mesma coisa, a partir do PIG, do programa, eu vou diagnosticar os tipos de solo, o seu comportamento e o que fazer com cada um deles, dependendo da obra que eu vou fazer, depende do cenário, depende das condições climáticas e depende dos próprios solos e do comportamento em termos de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Então tem toda uma engenharia, que é a engenharia civil geotécnica, ligada a cada tipo de solo, como investiga, como sabe o comportamento e depois como lida com esses solos, em termos de fazer um planejamento geotécnico de terraplanagem e tudo mais. Então é isso que eu faço depois de receber os dados, né? O consultor, né, que fez o programa de investigação, ele vai passar para alguém para fazer as investigações de campo, deve acompanhar, fazer um quadro resumo desses parâmetros, para depois então fazer o diagnóstico. Essa é a nossa orientação, é isso que nós fazemos, e o que cabe àqueles que são discípulos, né? Deixar-nos, né, acompanhar todas essas etapas para identificar os erros. E é bom vocês saberem, né, que na vida cristã é a mesma coisa. Né? Tudo que nós fazemos, Deus está vendo no nosso coração. Quem é filho de Deus tem a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo fica vendo tudo que a gente faz, e quando faz errado ele chama atenção para a gente corrigir aquele caminho, e também nos consola quando a gente faz um erro muito grave, para que a gente possa ter, então, esse desenvolvimento espiritual, que é, na verdade, ser imagem e semelhança de Cristo. Eu faço aqui uma analogia dentre o que o cristianismo, que Deus quer de cada um dos seus filhos, com o que eu, aqui, como pela idade, pela experiência de 35 anos, quero de cada um que esteja trabalhando conosco. Apresente os trabalhos para que a gente possa identificar nos trabalhos alguns reveses, algumas coisas equivocadas, para o trabalho não sair equivocado, sair ruim. E eu vejo que as pessoas, os jovens, eles pretendem fazer as coisas da cabeça deles, e isso trazendo prejuízo a eles, primeiro, né, por não seguir experiência e orientações dos mais velhos, assim como espiritualmente também o ser humano quer fazer as coisas da cabeça dele e não seguir as ordens de Deus, porque no Pai Nosso está dito lá, é para fazer a vontade dele. Agora eu pergunto para cada um de nós estamos fazendo a vontade de Deus? Eu me preocupo todo dia para ver se eu estou. Não quero me aprofundar na questão de espiritual, mas tudo que nós fazemos aqui é espiritual, inclusive terraplanagem, e principalmente terraplanagem, que está envolvida em qualquer
mexida, qualquer alteração da conformação do planeta Terra, com ruas, avenidas, barragens e tudo mais que mexemos na crosta terrestre. Né? Então essa é uma visão mais do que holística, é uma visão espiritual do que nós estamos fazendo aqui nas obras de terraplanagem. E eu não sou religioso, não vai falar que eu sou isso ou aquilo, que eu não sou religioso. Eu sou uma pessoa como vocês que tendo revelações e tenho que testemunhar aqui há 1 ano e meio já fazendo isso, que tenho que dizer que 35 anos de experiência, porque Deus me levou a vir aqui falar isso e ter a experiência que a gente tem. Agora, a gente quer servir a vocês. Então, vem trabalhar conosco, vem trazer suas dúvidas no workshop e o contato está aí na nossa descrição do vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima mini aula. Obrigado.